Deixa eu colocar para gravar. Por favor, liguem para mim. Já teve gente que já me justificou aqui. Espera aí que eu já vou ligar a minha. Deixa eu só chegar na página certa aqui na minha apostila virtual para mostrar para vocês. Prontinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, Micaela? Como você está? Tudo Tudo jóia? bem, estou bem. Que ótimo. Laine, tá boa? Senhorita Ana Júlia. Nossa senhora, agora tem até um astronauta no negócio da pintura. Meu pai amado. Cada dia parece um ser humano mais perdido naquele espaço sideral. Dona Rafa, tudo bem? Marco Túlio, beleza? Beleza, beleza? Firmeza? Show de bola. Ô, galera, é o seguinte. Nós temos... Eu vou deixar para comentar a questão da prova daqui a pouco, tá? Por quê? Hoje a gente tem a nossa somativa, correto? E eu vou aplicar ela para vocês através do modo online, no quinto horário, a partir das 11 horas. Deixa eu confirmar aqui o horário, peraí. Que hora que a prova vai ficar visível, que o link vai aparecer para mim. Peraí. Exatamente, a partir de 11 horas, nós iniciamos a nossa avaliação somativa, ok? Ah, ela vai funcionar. Ela vai funcionar no mesmo modelo da nossa formativa, tá? Que é como? Eu vou compartilhar o link para vocês, vocês não precisam levar ela na escola e tudo mais. Eu vou abrir uma reunião do Zoom, presta atenção nisso, porque na prova passada teve gente que ficou aqui esperando para ter aula e ao invés de fazer a prova, ficou doido para ter tarefa, certo? Lembra disso, Micaela? Você foi uma dessas aí, né? Oi, eu. Entrou na live, ficou, cadê a live? Cadê a aula? Não tô entendendo. O que está acontecendo? O que é isso? Então, é o seguinte, presta atenção. Eu vou abrir a live para vocês às 11 horas, vou mandar o link lá no grupo. E a live ela funciona para vocês tirarem dúvida, caso tenha alguma questão em problema em alguma questão, problema na hora de enviar a prova. Teve gente que mesmo apertando no botãozinho de enviar na formativa não conseguiu. Foi o seu caso, não foi, Manu? O seu e teve de mais alguém. Que depois a nota não apareceu para mim e teve que me mandar a foto da prova. Então já deixa eu adiantar uma coisa para vocês que eu queria que vocês fizessem. Só de garantia, tá? Só de garantia. Quando vocês forem enviar a prova, anota no caderninho do lado, numa folhinha, num papelzinho. Não precisa me mandar, ok? É só para vocês terem isso guardado com vocês, ok? Um gabaritinho de quais questões vocês marcaram. Pode ser na beirada da apostila, pode ser no final do módulo, alguma coisa assim. Vai lá e escreve, ó, gabarito da somativa, pá, marquei da letra C, letra D, letra E, F, e a última foi letra Z. Pronto. Deixa aí. Envia a prova normalmente. Tá? Por quê? Porque caso tenha algum problema, caso o formulário dê algum erro e tenha acontecido isso, a gente tem sempre um backup para vocês não fazerem de novo, não ter que gerar outro link, abrir outro link, ler tudo outra vez. Vocês conseguem resolver isso me mostrando esse gabarito. A gente resolveu na vez passada, sim, com quem já tinha. E teve uma das turmas que a pessoa falou que mandou, não registrou, não tinha prova, né? Não tinha um gabarito anotado, nada do que fez. Precisei mandar o link de novo, precisou fazer outra prova, tá? Então, dá muito mais trabalho. Então, se fosse vocês, eu já adiantava isso. Tá bem? Tranquilos? Então, eu acho que é só, né? Assim que bater o horário, então, ela está fechada até para mim, ela está fechada lá no plural, não vai aparecer até 11 horas. A partir de 11 horas, eu encaminho o link para vocês, tá bem? Show de bola, né? Peraí, deixa eu salvar mais gente. Eu tinha pedido para vocês abrirem
na apostila de vocês, na página 150, por quê? É uma das questões aqui que pode ajudar a gente na prova de hoje. Não é uma revisão, mas eu queria concluir esse capítulo, falta só essas duas páginas, 156 e 57, para a gente finalizar, e a gente começar um capítulo novo, tá? E vocês vão ver que esses dois assuntos, eles estão muito ligados, né? O que a gente vai pegar agora e o que a gente está finalizando, quais são as novas regras do Brasil com o próximo capítulo, né? Que são o que a gente está estudando aqui agora. Nesse módulo, galera, só para vocês entenderem, ele é toda o que a gente chama de transição, tá? Ou seja, tudo que o Brasil muda, tudo que o Brasil está passando, quando a gente passa, quando a gente faz a nossa independência para um país livre, ok? E isso, ó, já ajuda como revisão para a prova, tá? Presta atenção para não ficarem dúvidas, ok? Então vamos lá, quais eram as questões envolvidas nesse processo? Porque isso tudo marca quem nós somos hoje, tá? Primeira coisa, e ajuda vocês na hora de realizar a prova aí mais tarde, ok? Primeira coisa, deixa eu reforçar isso. A intenção do Brasil livre, né, a intenção de um Brasil que não é dominado por Portugal, ela parte de um projeto, ou seja, o Brasil inteiro faz parte desse projeto, faz parte de uma mudança de um país livre, de um país que vai se romper de Portugal, de um país que vai andar com as suas próprias pernas? Não, tá? Não. Por quê? Porque a independência do Brasil, ela só muda a condição, né? Ela só melhora a vida, ela só altera o poder, né? Ela só fortalece os grupos da grande elite, ela só beneficia a população masculina, ela só traz vantagem para os grandes fazendeiros e para os grandes comerciantes brasileiros. Vocês lembram que eu discuti isso na semana passada com vocês? Semana passada não, né? Retrasada, antes do feriado. Que era o seguinte: mudava alguma coisa para os escravos? Um Brasil que antes pertencia a Portugal e um Brasil que agora ficou livre? Absolutamente nada. O escravo ele vai continuar sendo escravo nessa sociedade. Muda alguma coisa para o pequeno camponês, né? O cara que tem uma fazendinha, uma roça, um sítiozinho que está lá plantando alimento, que está tentando tirar o seu sustento da terra? Não, muito pouco. Muda é para o grande fazendeiro que não quer ser dominado por Portugal. Porque Portugal traz monopólio, né? Portugal quer impor a sua lei, não deixa os brasileiros se manifestarem, não deixa os brasileiros se expressarem. Então, para esse grupo que tem muito dinheiro, que quer poder, que está batendo de frente com os portugueses, que querem recolonizar o Brasil, a independência faz sentido. Para o restante do povo brasileiro, não. Né? Para o restante do povo brasileiro, para os homens pobres, para os escravos, para as mulheres, para a população negra, para as pessoas do interior, né? Somente para os grandes fazendeiros litorâneos, que ganham muito dinheiro, a independência é vantajosa. Para o restante do país, eles continuam mais ou menos no mesmo estilo de vida. Então, é uma independência que ela não é feita pelo povo, ela não é feita para melhorar, vamos trazer a liberdade para o Brasil inteiro. Mentira, mentira. Né? Foi um grito do Ipiranga, foi um grito da independência feito feito para melhorar a vida somente de um pequeno grupo. Quem é que ganha vantagem disso além dos brasileiros? A Inglaterra, certo? Por quê? Porque agora, já que o Brasil vai ficar livre de Portugal, quem é que se beneficia com isso, dona Rafa? Os ingleses. Por quê? Como é que a Inglaterra ganha com isso, galera? Primeira coisa, sem Portugal na jogada, uma vez que o Brasil ficar livre, o Brasil vai precisar de novos parceiros. Né? Tudo que vinha do Brasil, tudo que entrava aqui, tudo que saía daqui, ia para os nossos donos, que era Portugal.
Ou seja, quem é que vendia ferramenta no Brasil? Portugal. Quem é que vendia roupa? Portugal. Quem é que vendia móveis? Portugal. Quem que vende calçado? Quem vende arma? Quem vende... Nossa, galera, qualquer coisa. Tudo era vendido por Portugal. Isso é o que a gente chama de monopólio. Lembra quando eu dei essa aula? Não lembra? Isso aqui é quase uma revisão disso tudo. Ó. Se tivesse só uma loja de sorvete na cidade, ela cobraria altos preços ou baixos preços? Alto, só tem ela. Imagina se só tivesse um supermercado, se só tivesse uma farmácia. Saca? Isso é o que a gente chama de monopólio. Por quê? Porque só tem um. No caso do nosso país inteiro, a gente só tem um comprador e um vendedor, que é quem? Portugal. Na hora que a gente rompe os laços com Portugal, o Brasil vai precisar de um outro parceiro. E é nessa hora que os ingleses entram para ser esse novo país que vai fazer essa função. Vai vender produto para a gente, vai comprar a nossa mercadoria a valores melhores do que os portugueses. Correto? Portugal abusava do preço. A Inglaterra é um pouquinho mais justas, vamos dizer assim, mas não o suficiente. Até aí, tranquilo, né? Vocês pegaram isso tudo, correto? Deixa só para a gente fechar aqui, ó. Já grifem para mim que eu vou explicar isso, tá? Esse último parágrafo aqui, da 156, embaixo do quadrinho. Ó, pode até grifar dentro do quadrinho também. O poder moderador é a organização de toda a chave política. Vela sobre a manutenção e independência do equilíbrio, da harmonia dos demais poderes. Pronto. Pronto. Isso aqui que eu preciso que vocês grifem, tá? Que é o seguinte, galera. Assim que nós ficamos independentes de Portugal, assim que o Brasil consegue ficar livre, nós utilizamos a figura do Dom Pedro. Ó, presta atenção nisso, isso aqui é uma dica para a prova, tá? Ô, Rafa, vou esperar você acabar de grifar. Não, acaba de grifar aí. Acaba de grifar que eu vou falar que isso aqui é importantíssimo. Ai, gente, eu tô dando um monte de resposta de prova para vocês, galera. Tô muito bonzinho hoje. Certo? Ó, seguinte. O que eu queria que vocês entendessem? O grupo mais interessado em libertar o Brasil de Portugal era a elite. Né? São os grandes comerciantes, são os grandes fazendeiros, são os grandes produtores rurais, são quem mexe com exportação, né? Para ganhar o dinheiro que está lá fora. Okay? E aí, qual é a jogada? Esse grupo de elite, ele tem dois problemas. Olha só, porque quando a gente virar a página, isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Prestem atenção. Esse grupo de elite, ele tem dois problemas. Ele tem um problema que está acima deles e um problema que está abaixo deles. Certo? Presta atenção nesse detalhe. Que é o seguinte. Essa elite brasileira... Diga, Delino. Levantou a mão aí, quer falar algo? Ô, Pedro, eu vou desligar a live aqui, mas eu vou entrar no notebook, porque o meu celular tá descarregando, viu? Tá, sem problema. Quando você entrar aí, eu te aceito. Beleza? Galera, olha só. Essa elite brasileira, eles têm dois inimigos, que eles consideram inimigos. Primeiro, é o país Portugal. Tá? Por quê? Porque se o país Portugal continuar mandando no Brasil, essa elite brasileira, Ana Júlia, ela não tem poder. Quem é que manda? O rei de Portugal ou o grande fazendeiro do Brasil? O rei de Portugal. Quem é que escolhe qual o produto vai ser importado? Quem é que escolhe os valores? São os comerciantes lá em Portugal ou são os brasileiros? Os comerciantes portugueses. Por quê? Porque nós pertencemos a ele. É o nosso dono. Ok? É isso. Então, esse é o primeiro inimigo dessa elite brasileira. Tá? Eles vão fazer toda a independência
para se livrar desse grupo, ok? Aí entra o outro, que é dentro do próprio Brasil, que representa quem? O restante. Presta atenção que isso aqui essa que é a outra questão de prova, ó. O outro grupo em que essa elite encontra a sua rivalidade é o povo brasileiro. Por quê? Porque já que o Brasil está ficando independente, o povo brasileiro começa a desejar mudança. Aí eu pergunto uma coisa para vocês, velho. Vocês acham que os grandes fazendeiros do Brasil, os grandes comerciantes, os grandes exportadores, eles querem ter escravos ou eles querem pagar salário para os seus trabalhadores? Me dê a letra. Eles querem Povo brasileiro. não precisa pagar. Ih, picou, não ouvi. Ficou só assim, eles querem e... Escravos, que aí não precisa pagar. Ótimo, Ana Júlia. Eles não querem pagar um salário para o povo brasileiro, eles não querem melhorar a vida do povo brasileiro, eles não querem deixar mais pessoas participarem da política. Por quê? Vocês imaginem se o grande fazendeiro, nessa época, tiver que debater sobre qual projeto de país, e o que é projeto de país, velho? Quais vão ser as leis, como é que o dinheiro do país vai ser usado. Imagina para esse grande fazendeiro que quer ter esse poder todo, ter que dividir as contas, ter que gastar o dinheiro do Brasil para melhorar a vida do povo brasileiro. Eles não querem isso. Ô Sabrina, presta atenção, se liga, foco. Ó, essa elite brasileira, ela quer gastar o dinheiro do Brasil, sabe com quem? Com ela. Você acha? E isso, gente, é muito o que a gente está vivendo. Sabe por quê? Vocês acham que os grandes políticos, os empresários, os grandes executivos... Eu estou falando, galera, de gente bilionária. Hoje em dia, quem tem bilhões e bilhões e querem usar o Brasil. Vocês acham que essas pessoas querem usar o PIB do Brasil, ou seja, o dinheiro que a gente tem, o dinheiro que vai ser usado no Brasil? Vocês acham que eles querem fazer hospital popular para melhorar a vida e a saúde do povo inteiro? Vocês acham que essas pessoas, quem tem muito dinheiro, quer usar o dinheiro do Brasil, do país Brasil, dinheiro que todo mundo paga, eles que controlam, eles que administram, eles que vão indicar para onde vão? Vocês acham que essas pessoas querem construir? Qual desses dois projetos vocês acham que elas preferem? Quem é bilionário? Pegar o dinheiro do Brasil e construir escola pública que todo mundo do Brasil vai usar, ou preferem pegar esse dinheiro e melhorar os aeroportos para que eles possam usar mais os jatinhos particulares dele e facilitarem o deslocamento dele pelo Brasil inteiro? É o mesmo preço. Qual dos dois projetos vocês acham que essa elite que controla o país prefere? Algo que beneficie toda a população ou algo que beneficie somente a eles? Sacado? Somente a ele. Somente a eles. Então, isso significa que quanto mais... hoje em dia, prestem atenção nisso. Quanto mais as pessoas, Ana Júlia, cobrarem direito, quanto mais as pessoas hoje em dia cobrarem melhoria no sistema de saúde, quanto mais as pessoas melhorarem o fim da corrupção, quanto mais as pessoas quiserem uma saúde de qualidade, uma aposentadoria de qualidade, isso significa que essas pessoas que hoje participam, esse povo que protesta, que faz manifestação, que faz greve, que faz reivindicação, que cobra dos políticos, vão contra o que esse grupo de elite deseja. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que um grande empresário, o cara que é dono aí de redes de lojas imensas e tudo mais, quer que aumente o salário mínimo, por exemplo? Vocês acham que é vantagem para ele aumentar o salário mínimo? O Rafa, um bilionário do Brasil, aquele velho da van doido lá, tá ligado? Esse homem todo esquisito, cara, feio pra danar, usa
uns terno colorido. A loja do cara tem uma estátua da Liberdade na frente, já viram? É bem brega, eu acho, né? Mas enfim, tem gente que acha, tem gente que passa na frente da loja da Havan, o Manu é doido para tirar foto com a estátua da Liberdade para falar que tá lá em Nova York. Mas enfim, é isso, é sonho. Ele tem 100 mil funcionários. Estou chutando o número, tá? Ele tem 100 mil funcionários. Se aumentar o salário mínimo, se ele tiver que pagar um salário mais alto, ele vai ter que aumentar o salário de 100 mil pessoas. Ele vai ver isso como um prejuízo, correto? Por quê? Porque ele não quer pagar mais. Se ele pagar mais, ele não vai estar ganhando dinheiro. Pegou, Manu? Entendeu? Tranquilo, né? Aí tá. O que esse cara vai fazer? Ele vai usar a influência política dele para controlar empresários, para controlar deputados, para controlar senadores, para controlar presidente, para controlar prefeitos e governadores, para não deixar uma regra dessa avançar. Aí eu pergunto, para o povo brasileiro, para o trabalhador, para a moça que é caixa da loja desse careca doido, para a moça que é atendente num comércio, para o povo que é frentista num posto de gasolina, para quem trabalha numa empresa. Aumentar salário, uma lei que aumenta o salário do povo brasileiro é boa? É. Para quem que aumentar o salário não é bom? Para esses grandes empresários que estão pagando, certo? Então, olha como é que hoje em dia, porque é o mesmo discurso, é a mesma questão, isso que eu queria que vocês entendessem. Se hoje em dia tem gente que usa a sua influência para não deixar uma regra dessa avançar, mesmo que isso faça bem para o Brasil inteiro, certo? Existem algumas pessoas, principalmente dessa grande elite econômica, que não querem deixar isso acontecer, que querem travar isso, mesmo que melhore a vida do povo. Por quê? Porque para eles isso é negativo. Para esse grupo de elite, isso é negativo. Eles querem pagar menos salário, o mínimo possível. Se pudesse voltar à escravidão, nossa senhora, o velho doido da van ia estar rindo de orelha a orelha. O quê? Se eu pudesse contratar 100 mil... Contratar não, né? Se eu pudesse comprar 100 mil escravinhos para trabalhar nas minhas lojas, ficar de frente para a Estátua da Liberdade... Olha a ironia. Aí tira a foto dos funcionários tudo na frente da Estátua da Liberdade, todo mundo é escravo. Ele ia achar o máximo. Por quê? Porque não tem que pagar salário. Imagina todo mundo trabalhando de graça pro velho doido da van. Nossa senhora, a gente já tinha tacado fogo em tudo, né? Tudo mais ok. Mas, enfim. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, que essa elite brasileira agora volta para a matéria, só para a gente encaixar isso e finalizar. Para essa elite brasileira, eles têm dois inimigos. Não querem voltar a ser de Portugal e não podem fazer um país para o povo. Sacou, Manu? Não pode deixar o povo participar. Não pode deixar o povo desejar ter direito. Porque se o povo participa, o que o povo vai querer? Opa, peraí, calma lá. Nós, povo brasileiro, lutamos contra Portugal. Se nós, o povão, se nós, os comerciantes, o trabalhador, o escravo, se a gente participou da luta de independência, na hora que o Brasil fica livre, nós queremos um país para a gente. Sacou? Olha só, vocês já pensaram, vocês já fizeram um trabalho em grupo? Quem que faz trabalho em grupo aí com vocês? Quem que dá trabalho em grupo? Josi? Trabalho de ciências? Tá. Vocês já participaram de um trabalho em grupo em que vocês fizeram a parte de vocês e na hora que vocês fizeram a parte de vocês, imagina se alguém pega e fala o seguinte, agora a gente não vai colocar o seu nome no trabalho e mesmo você tendo participado, você não vai ganhar os pontos disso. Oi? Ô, Rafa, você ia deixar na moral mesmo? De jeito nenhum, cara. Se você participou, você quer ganhar os pontos daquele trabalho, concordam? Correto? Por outro lado, presta atenção. Se alguém não participa do trabalho em grupo, qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Chegam dando a letra, mandando mensagem 3 horas da manhã para a Josi, falando assim, Josi,
Pelo amor de Deus, fulano não fez nada no trabalho, certo? Não, a gente está colocando o nome de fulano no trabalho forçado, porque esse rapazinho aqui, nossa, ele não ajudou e ele só atrapalhou. Não merece ganhar os pontos. Tô falando mentira ou verdade? Tá, não balanca a cabeça não, para não ficar feio para vocês, eu entendi, tá? Vou piscar o olho aqui, que isso aí não existe, tá bom? Mas o lance é, quem não participa tem que ganhar ponto? Tem que ganhar mérito para aquilo? Tem que ganhar respeito? Não. Só que aqui que está o detalhe. No trabalho em grupo da JOS, a gente quer que todo mundo participe, né? Para poder dividir a tarefa para ficar mais fácil para todo mundo. No Brasil, nesse processo de independência, não é isso que rola. Essa elite faz tudo sozinha para chegar no final e falar o seguinte: opa, peraí, mas aí, ó, vocês, povo, vocês não participaram. O escravo participou da independência? Não. O produtor rural, pequeno, roceiro, participou? Não. Você, trabalhador, atendente de loja, participou da independência? Não. Você, trabalhador da cidade, né, balconista, você lutou para o Brasil ficar livre? Não, não lutei. Ô, meu jovem, então, peraí, se você não lutou, não participou, não atuou, não se envolveu, você merece ganhar alguma coisa da independência do Brasil? Não. Só que isso tudo foi de propósito. Sacaram a jogada? Para quê? Para eles falarem que eles fizeram tudo sozinho, e como esse grupo de elite fez tudo sozinho, quem é que no final das contas vai fazer as regras? Eles. E é aí que entra o problema, para a gente finalizar isso e entrar no capítulo seguinte, aí que entra o problema desse grupo. Sacou? Por quê? Porque nessa luta, né, luta que eu falo aqui é o seguinte, ó, nesse problema que eles têm, tanto com os portugueses, conseguir ficar livre dos portugueses. Manu, trava essa câmera aí, presta atenção, que agora que é a questão da prova. Presta atenção, menino. Se liga. Na luta contra os portugueses, que eu estou chamando de acima, tá? Quem dominava o Brasil. Na luta contra os portugueses. E nessa luta para impedir que o povo participe, são os dois desafios, né? Quem está acima da elite e quem está abaixo da elite. Nessa disputa, a elite brasileira encontrou na figura do Dom Pedro uma figura legítima. Opa, vamos usar o Dom Pedro. Por quê? Porque o cara ele é tradicional, ele é conhecido, ele já tem essa autoridade, ele é filho do imperador, saca? Vamos usar o Dom Pedro, vamos maquinar na orelha do Dom Pedro, para o Dom Pedro fazer a independência e os portugueses não vão poder brigar. Por quê? Vai falar que não pode? O cara é filho do rei, velho. Tem autoridade, tem poder. Então vamos convencer ele a participar e, ao mesmo tempo, se ele fizer a independência, olha a jogada, o povo não vai poder participar. Porque o povo não tem coragem, o povo tem medo, o povo acredita no imperador. Então, ó, o Dom Pedro ele encaixa direitinho no plano, né? Por trás de tudo, essa elite está tramando tudo para ela ganhar desses dois grupos. O Dom Pedro é usado para separar de Portugal e, ao mesmo tempo, para tirar o povo dessa participação. Sacaram? Aí entra o último item. O Dom Pedro, então, foi usado para impedir novas mudanças, tá? Por quê? Porque na hora que o Dom Pedro faz a independência, galera, o 7 de setembro, né, deu o grito lá e falou que a gente agora é livre, na hora que os escravos vierem falar, opa, mas então, se o Brasil é livre e eu sou escravo no Brasil, eu sou livre, ótimo, valeu, Dom Pedro, muito obrigado. O senhor é o cara. Falou assim, opa, não. Eu, Dom Pedro, estou libertando de Portugal, mas mantendo as coisas como elas são. Ótimo para quem? Para elite. Certo? Aí entra o problema. Porque a elite achava, para a gente finalizar isso, a elite achava que eles, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, as pessoas mais ricas e endinheiradas, iriam controlar todo o Brasil. Iria usar o Dom Pedro só para conseguir fazer isso. Certo?
O problema é, o Dom Pedro não aceita e ele quer ser a pessoa que manda no Brasil inteiro. Já vou adiantar, o módulo, quer ver qual é o módulo? Ó, o módulo 13, está aparecendo aí para vocês, um jovem país em crise, certo? Esse módulo que está aparecendo, ele nada mais é do que a briga que vai existir entre dois grupos. Vocês conseguem me dizer quais grupos vão entrar em conflito a partir de agora? Quem que vocês acham que vai brigar para causar uma crise no Brasil? O Ninguém? povo elite? Não sei. Pronto, Manu. O Dom Pedro contra a elite. Olha só. A elite fez isso tudo achando que ela que governaria, eles que mandariam no Brasil inteiro, eles que colocariam as regras que a elite quisesse. E o Dom Pedro, na hora que ele sacou que ele está fazendo a independência, ele se acha o cara. Ele falou assim, não, velho, eu sou o Brasil, eu sou o imperador, eu que vou mandar em tudo. A elite, opa, não, não é bem assim, né? Você tem que mandar em tudo, mas você tem que mandar nas coisas que a gente falar. Você lembra que o grande projeto é para a elite usar o dinheiro do Brasil? Certo? Na hora que a elite vem com isso, o que o Dom Pedro faz? Quietinho. Opa, não é bem assim. Eu sou o imperador, eu que mando. Não, não. Pronto. O grande conflito que vai existir é através dessa disputa. Dom Pedro contra a elite. E qual que é a sacada do Dom Pedro? Pedir para vocês grifarem aqui, ó. Tá vendo a questão do poder moderador como chave política? Isso daqui é um poder que o Dom Pedro cria. Ele inventa o que a gente chama de quarto poder. Vocês já ouviram falar nisso? Vocês estão lembrados quais são os 3 poderes lá do Iluminismo? Vocês lembram qual é aquela divisão dos poderes que o Montesquieu falava para limitar o poder do rei, para controlar o poder e tudo mais? Vocês estão lembrados quais são os 3 poderes? É o legislativo, o executivo, não é? Isso, e E falta o um. outro... o outro eu não lembro. Judiciário, não lembro. Executivo, legislativo e judiciário. Certo? Esses 3 poderes. Galera, olha a treta. Olha a treta. Dividir poderes, que são as ideias do iluminismo, ela foi pensada para que o povo, presta atenção nisso, isso aqui é importante, para vocês entenderem a treta. Dividir os poderes significa que nenhum rei, nenhum imperador vai mandar em tudo sozinho. Correto? Concordam? Por quê? Porque o rei ele vai ter o seu poder dividido. O que a elite brasileira fez? Primeira hora que eles tiveram a oportunidade de tirar o Dom Pedro da jogada, o que eles fizeram? Colocaram uma lei falando que o Brasil tem que ter 3 poderes. Por quê? Porque se o Brasil tiver 3 poderes, o Dom Pedro manda em tudo? Não. Ele não consegue mandar em tudo se o poder é dividido. Correto? Tá. Aí que é a jogada. Se liga, aí que é a jogada do Dom Pedro. Porque ele entende que depois do Iluminismo, depois que o Luís XVI foi decapitado lá na França, né, depois da queda da Bastilha e tudo mais, da Revolução Francesa, falar que um rei ele é absolutista perdeu moral. Sacou? O cara ele é perseguido se ele falar que ele é absolutista. Certo? Então, o que o Dom Pedro fez? Ao invés do Dom Pedro falar que ele é absolutista, ele inventou um quarto poder. Isso, galera, só existe no Brasil, nenhum outro país do mundo teve um período... Ô, Rafa, presta atenção nisso, que isso aqui é maravilhoso, velho, depois a gente fechar a aula. Isso aqui é maravilhoso. O Dom Pedro cria um quarto poder, que ele fala o seguinte, que é um poder que vai equilibrar os poderes. Só que o problema do quarto poder é o seguinte, o Brasil tem o executivo, que é quem faz, tá? O executivo é quem gasta o dinheiro, quem constrói. O legislativo é quem faz a regra e o judiciário é quem julga se a regra está certa ou se não está, se o dinheiro foi gasto ou se não foi gasto, do jeito correto.
O Dom Pedro cria o quarto poder, que é o poder moderador. E no poder moderador, o que o poder moderador faz é o seguinte: todas as vezes, presta atenção nisso, ó, todas as vezes que tiver um conflito entre poderes, todas as vezes que um representante brigar com o outro, o poder moderador vai ser chamado para resolver. Ele é como se fosse um juiz dos poderes. Vocês têm visto, por exemplo, o Bolsonaro brigando com o presidente da Câmara? Vocês já ouviram falar que isso aí está rolando? São dois poderes brigando. Ó. O presidente ele é o poder executivo e o presidente da Câmara é o poder legislativo. Cada um falando uma coisa. Vamos supor, o presidente fala que não quer pagar auxílio emergencial e o presidente da Câmara dos Deputados falando que vai pagar. Qual dos dois está certo? Sacaram? Essa é a briga. O que o poder moderador faz, Manu? Presta atenção. O poder moderador ele é acionado quando existe esse conflito. É um poder que vai olhar os dois casos. O problema do poder moderador, galera, sabe o que é? Ele está na mão do Dom Pedro. E o executivo também. Então, no final das contas, ele é um grande poder absolutista. Pegou, Sabrina? Sabe por quê? Porque se alguém brigar com o executivo, o moderador é acionado. E o moderador está na mão de quem? Do Dom Pedro. Opa, o Dom Pedro brigou com o presidente da Câmara. Aciona o poder moderador. Sabe quem que é o poder moderador, velho? O Dom Pedro. Ele vai falar que ele mesmo perdeu? Ô, Manu, óbvio que não, cara. Sacou? Ô, gente, o negócio é tão vergonhoso. Se liga, rapidinho. Diz que, para ele fingir que ele era imparcial, ele usava duas salas, saca? Uma para ele e um gabinete do lado que ficava vazio para o poder moderador. Aí na sala dele ele ficava brigando. Aí, opa, brigamos. Eu, imperador, briguei com o presidente da Câmara. Então agora sabe quem que vai decidir isso? O poder moderador. Vamos lá para outra sala. Aí sai os dois da sala, entra no outro gabinete, ele assenta na outra cadeira,